paz do Senhor Jesus. Espero que esteja bem, que a tua alma esteja bem, que a tua família esteja bem. Estamos em mais uma aula da Escola de Oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caetité, no estado da Bahia. Eu sou o reverendo José Neto e vamos passar esses minutos juntos aprendendo da Palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e o verso 36 e o 37 diz assim: Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absorvido, e pelas tuas palavras serás condenado. O poder da língua, o poder das palavras. Nesta aula, eu quero falar um pouco mais sobre o poder do que se fala. Não esqueça de dar o teu joia aí, tá? E também se inscrever no nosso canal, canal da igreja, para que possamos alcançar mais pessoas. E se você quiser também contribuir com a igreja, sempre aparece aí o número da agência e da conta da igreja, tá certo? Falar de bênção e não de maldições. A língua, ela expressa a natureza do homem, seja a velha natureza colocada no fogo pelo inferno, ou uma nova natureza criada por Cristo Jesus. Sua própria boca determina o que você será: um homem natural ou um homem espiritual. O que será? Quem você será? Afirmações negativas ou afirmações de vitória? O que você fará? Deixe que o seu falar libere as obras de Deus 24 horas por dia. 24 horas Deus quer falar com você, mas você precisa liberar a graça de Deus 24 horas todos os dias. Deus, Ele vai pedir conta de todas as suas palavras. Como eu li, Deus, Ele vai pedir conta de tudo que nós dissermos. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas palavras ou pelas tuas palavras será justificado, ou pelas tuas palavras será condenado. Aquele que ensina a palavra, ele descarrega uma pesada responsabilidade, porque tudo que eles dizem será pesado. De todo o povo de Deus, os que têm o ministério da palavra receberão o julgamento mais severo. Você sabia disso? Os que ensinam a palavra receberão um julgamento mais severo, porque é responsabilidade dos que ensinam, além de ensinar a palavra, viver conforme a palavra. Tiago capítulo 3, o verso 1 diz: Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Quando estava dizendo isso o apóstolo Tiago, ele estava falando para aqueles que queriam ser mestres, aqueles que queriam ser líderes, e é o que mais se vê nos dias atuais. As pessoas que querem ser líderes, querem ser mestres, mas estes receberão um juízo mais severo, porque tem a responsabilidade da palavra. Um adorador se torna responsável pelas suas palavras. Você é responsável pelas suas palavras. Ninguém mais é responsável, além de você, pelo que você diz. Adorar significa que você tem um fardo, vamos dizer assim, por grande responsabilidade. Porque você está no reino de Deus. E neste reino, a responsabilidade começa com as palavras e não com as ações. Você precisa viver aquilo que você diz. Ou seja, há muita gente
que está vivendo daquele velho ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, nós falamos e precisamos viver o que falamos. A responsabilidade começa com as palavras de cada um de nós. As ações podem ser difíceis de avaliar, mas as palavras de um homem revelam o que está naquele homem. O ministério não é considerado responsável se não fala palavras consistentes de fé. Alguém que se diz pregador, ensinador, que está conduzindo o povo, e as suas palavras não são palavras condizentes com o que a palavra de Deus ensina, com o que a Bíblia Sagrada nos aconselha e nos dá essas atribuições, não se pode dizer que este ministério é um ministério consciente ou um ministério que é responsável. Pelo contrário, procura viver de acordo com aquilo que você prega, mas também procure observar aqueles que querem te ensinar se vivem realmente desta forma. Se não vivem, a Bíblia diz que você deve fugir dos maus obreiros, daqueles que querem viver apenas pela ganância da posição e do cargo. As ações podem ser muito difíceis de ser avaliadas, mas as palavras não. A palavra de crítica, amargura, o ministério lhe custarão sempre a derrota constante por causa disso. Há pessoas que vivem da crítica, da amargura. Você já chegou perto de uma pessoa amargurada? De uma pessoa que vive a criticar os outros? Meu pastor dizia assim, que pessoas que fazem críticas, claro, críticas destrutivas, são pessoas infelizes, são pessoas que não têm felicidade, são infelizes e por isso vivem a criticar. Você já viu essas pessoas que elas têm prazer em criticar os outros? E as suas palavras mostram o seu grau de fé. Não, Deus é bom, Deus é poderoso, mas eu não acredito que isso aqui vai acontecer. Minha vida está assim, eu sei que Deus tem poder para fazer mudanças, mas eu acho que não tem mais jeito. Quer dizer, ele limita o poder de Deus. A vida dele é de amargura, de incredulidade. Te afasta dele, porque ele vai te contaminar. Viva perto de pessoas que falem vida, que produzam vida com as suas palavras. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da palavra. Você torna-se o que fala negativamente ou positivamente. Não é essa confissão positiva boba que alguém fica ensinando por aí e que nunca muda a vida de ninguém. Não é isso. Mas é a posição positiva que eu e você precisamos ter diante daquilo que é positivo na palavra de Deus. Lá em Lucas capítulo 6, o verso 45 diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Pois do que em abundância no coração, disso fala a boca. O que tem abundância no coração do homem é o que a boca dele vai falar. Já chegou perto de pessoas que só falam pornografia, indecência, imoralidade, incredulidade, palavras pejorativas, palavras indecorosas, maldizentes? Já chegou perto dessas pessoas? A vida deles é falar dessas formas, palavrões. E aí, a Bíblia está dizendo que o coração deles está cheio dessas coisas. Coração cheio de Deus, a sua boca vai falar de vida e vida que leve aos outros mais vida ainda. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 23, o verso 7, que porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O falso, a pessoa falsa, as suas palavras te mostram.
Eu fico observando, eu que trabalho com muita gente, aquelas pessoas que vêm e aí começam a falar dos outros. Falam de todo mundo, falam dos outros, falam da igreja A, da igreja B, de fulano, de Beltrano. E quando elas começam assim, eu começo já a me preparar. Porque eu sei, se elas estão falando dos outros comigo, no dia que ela estiver com outro, vai falar de mim para o outro também. São pessoas que às vezes estão dizendo para ti, come e bebe, mas o coração delas não está contigo. São pessoas falsas. É pela abundância da sua boca, do que fala a boca, é que está cheio o seu coração. Intriga, fofoca, mentira, despeito, e aí vai. Saia de perto destas pessoas. Sua boca grande pode acionar a velha natureza, e isso vai prejudicar a sua vida. Tiago 3,6 diz, a língua também é um fogo, sim. A língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Tenha cuidado em o que você diz. Coloca vigias na tua boca para você não falar daquilo que é morte, daquilo que é desgraça. Agora, nesse período da Covid-19, você liga o jornal, terrorismo, falando só de morte, de morte, de morte. Morreu tantos, tantos estão contaminados, morreu tantos, tantos, tantos. Ninguém dá uma palavra de vida dizendo, olha, morreu tantos, mas tantos já conseguiram sair dos hospitais, já curados, já venceram esta enfermidade, esta doença, este vírus, né? Por quê? Porque muita gente vive pelo terror. Hoje, infelizmente, se vende a notícia má, se vende a notícia de terror, se vende a notícia de morte, porque a notícia de paz, de fé e de esperança, ela tem que ser dada de graça, e muita gente não dá valor ao que recebe de graça. Por isso não dão valor ao Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos dar a salvação gratuitamente. Gratuitamente sim, porque o mérito e o valor pago foi por Ele, o mérito é dele. Mas aí ele diz, para ser salvo precisa ter fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Por isso você precisa ter cuidado no que você fala. A velha natureza deve permanecer adormecida até o dia em que for vencida pela obra da cruz. Mas a sua murmuração, lamentação, coloca em atividade. Muitas vezes as atividades da velha natureza, elas é ressuscitada em nós. Coloca-se em atividade dentro da nossa alma, porque nós falamos e a despertamos no nosso dia a dia. Palavras de críticas faladas contra o irmão são também faladas contra você mesmo e são faladas também contra Jesus. Irmão, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, Tiago 4,11, aí diz no verso 12, me parece, julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao próximo? Há muita gente que fala mal uns dos outros e esquece. Quando eu falo mal de um irmão, eu estou falando mal do corpo de Cristo. E ninguém tem condição de falar do corpo sem atingir a cabeça. Se eu falo do meu irmão, eu estou falando do corpo. E se eu estou falando do corpo, eu estou atingindo a cabeça, que é Cristo. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta, Tiago 5,9. O juiz está à porta. Você pode se tornar doente, oprimido por causa das suas próprias palavras de crítica. Você as produz em si mesmo.
Pastor, como eu posso vencer a opressão? Como eu posso vencer a depressão? Ouvindo coisas boas, enchendo a sua mente, o seu coração de palavras de vida, de palavras boas. Quando ficamos ali num canto, só pensando em derrotas, pensando naquilo que é negativo, naquilo que é ruim, naquilo que é pejorativo, isso vai encher a nossa alma, o nosso coração e vai nos amargurar. E cada vez mais vamos ficar deprimidos. É hora de levantar a cabeça e olhar para Jesus, Senhor da glória, autor da fé. Sujeira vem do seu falar, não dos seus sentimentos ou dos seus pensamentos. Quanto mais você fala, mais vai alimentando os sentimentos e o pensamento. Comece a falar a palavra de Deus. Comece a viver a palavra de Deus. Pastor, o que eu devo fazer? Se é necessário, comece a escrever versículos e comece a colocar do lado da tua cama, e ao acordar, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esses versículos e ler. E às vezes é necessário ler em voz alta, para que isso comece a ficar gravado na tua mente. Nunca deixe que a incredulidade e a crítica passem pelos teus lábios. Uma palavra contra o irmão é uma palavra contra o ministério do corpo de Cristo. Seja leal a Jesus, seja leal ao corpo, seja leal ao ministério de Deus. Em 1 Pedro 4:8, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecado. Tenha amor uns pelos outros. Aprenda a amar. Aprenda a viver o amor verdadeiro em Cristo Jesus. E isso vai ser exercitado através de uma posição que você vai tomar e começar a falar. Viva a verdade. Ainda cantamos até hoje, aquele hino, aquela música que diz: sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Jesus pagou este alto preço para que nós fôssemos um. Você pode proclamar a manifestação do reino através das suas palavras. Você pode proclamar. O corpo edifica a si mesmo pelo fluir profético, pelo fluir do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Comece a profetizar. E qual é a maior profecia? A palavra de Deus. Esta é a maior profecia. A palavra de Deus. Eu estava em casa, alguém me ligou e disse: olha, o que você acha dessa profecia que o mundo vai escurecer e tal? E alguém está dizendo que a profecia veio que Deus mandou comprar vela. E aí, olha, bota uma vela no quarto, uma vela na sala, uma vela não sei aonde, uma vela não sei aonde, e acende essas velas tudo dentro de casa. Cuidado para não botar fogo na casa. Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E se escurecer mesmo, pastor, eu continuo seguindo a Jesus, que é a luz do mundo. E se tudo virar um breu e escurecer 3 dias e 3 noites, eu continuarei seguindo a Jesus, a luz do mundo. Não deixe que essas manifestações de alguém por aí venha trazer terror para você. A profecia é para edificar, é para exortar e para consolar. A profecia é para trazer edificação, é para trazer exortação, mas também é para trazer a consolação. Colossenses capítulo 3, no verso 16 e 17 diz: a palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai-vos e a demonstrai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por palavras, por obras, faça tudo em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Mas lembre-se
Nós somos chamados para, quando nos reunirmos, uns terem salmos, outros hinos, outros cânticos espirituais, outros louvando a Deus com gratidão em nossos corações, usando a palavra da fé, a qual pregamos. Você se edifica também falando em outras línguas. Alguém diz que esse dom já cessou. E eu costumo dizer, se esse dom cessou, cessou também o dom de pastor, o dom de evangelista, cessou os dons ministeriais. Porque o mesmo que deu o dom de língua, é o que deu os dons ministeriais. Para que esses dons? Para a edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus. E a Bíblia diz que, quando falamos em línguas, diz lá em 1 Coríntios 14, verso 4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Se eu não posso me edificar a mim mesmo, como eu vou edificar a igreja? Há muita gente que precisa rever os seus conceitos a respeito disso. Eu preciso me edificar dia após dia, mas também preciso edificar a igreja. Precisamos abrir a porta para a saúde divina vir até nós. Precisamos deixar de vivermos como aqueles que são cegos guiando outros cegos. A palavra da verdade nos ensinará. E nessa escola de oração é o que eu estou aqui para te dizer. Nada pode contra a verdade, senão a verdade. E a Bíblia é a verdade de Deus. Jesus é a verdade libertadora. A palavra da fé abre a porta para a saúde divina. Lá em Tiago capítulo 3, o verso 2 diz: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém não tropeça em palavras, é perfeito. Por isso nós tropeçamos nas palavras, porque nós não somos perfeitos. Perfeito é aquele que vive em nós. Perfeito é aquele que venceu a morte. O falar correto cria em você a medida da estatura de Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, verso 13, depois o verso 30 e o verso 32, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Seja misericordioso para com os outros. Mas lembre-se que o falar correto cria em você a medida da estatura correta de Cristo Jesus na sua vida. Fale a palavra de Deus. Guardei no meu coração a tua palavra. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra Deus. Lá em Efésios capítulo 5, no verso 4 ao 7 diz: nem baixeza, nem conversas tolas, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Não participe com eles das palavras vãs, daquilo que é baixo, daquilo que é tolo, daquilo que é indecente, né? Daquilo que não convém para comigo, para contigo, como servos de Deus. Procura viver uma vida íntegra. Então eu não vou fechar a minha cara, não vou mais rir. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que palavras que sejam indecentes.
gracejos indecentes, mas seja bondoso uns para com os outros. Não seja devasso, impuro, avarento, porque o avarento é idólatra. Porque alguém só pensa em idolatria quando se parte para o lado, quem sabe, de uma imagem de escultura ou de outra coisa qualquer, como nesse significado. Mas eu quero dizer que quando a pessoa ama o dinheiro, ele é idólatra ao dinheiro. Quantos estão por aí até pregando contra imagens de escultura e são tão idólatras como os que se dobram diante das imagens, porque vivem adorando ao Deus do dinheiro, da ganância, da imoralidade, da pornografia. Vivem debaixo deste altar, destes deuses. Mas carregando estes deuses em procissão com as suas vidas. Por isso você precisa viver a palavra da fé, a qual pregamos. Meu querido aluno, na próxima semana você estará ouvindo e assistindo mais uma aula. E espero que você seja muito abençoado. Não esqueça de dar um joinha aí, tá? Para a gente saber quantas pessoas estão assistindo. Tem uns que botam aquele assim para baixo, eu vou fazer o quê? Eu fico triste, mas é normal, tá bom? Mas que Deus te abençoe e também se inscreva em nosso canal. Vamos nesse momento encerrar e na próxima aula estaremos juntos em o nome de Jesus. Pai eterno, abençoa este meu aluno, este ouvinte, para que o teu nome assim seja glorificado na vida deles e a tua palavra esteja no coração deles. Nos ensine a falar aquilo que convém aos santos, para que possamos, através das nossas palavras, ser, ó Deus, edificados em Ti, para Ti e por Ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Caetité, no estado da Bahia. Deus te abençoe. O nosso templo central fica na Praça da Bíblia, aqui no centro de Caetité, no estado da Bahia. O nosso endereço de contato é jnetomoreira@hotmail.com, sendo que jneto, neto com 2T, tá bom? moreira@hotmail.com. Escreve para nós, manda uma mensagem aí, e se você tiver dúvida, nós queremos, dentro das nossas limitações, é claro, responder as suas dúvidas. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.